Sofrências à parte com relação ao Loudcamp, até as mudanças acontecerem nesses últimos meses, com o surgimento do Loft, e eu saindo da liderança do Área Mais para liderar o Loft, eu ainda estava envolvido com algumas coisas relacionadas ao acampamento. Então, eu consegui ainda entrar no tema sobre o que seria discutido, e a gente viu a necessidade nos últimos meses de tratar sobre relacionamento entre pais e filhos. Então, para a gente não ficar tão desconectado do que está rolando lá, hoje a nossa mensagem vai ser muito parecida com o que está acontecendo lá, beleza? Então vamos para o nosso texto. Quem está com a Bíblia aí pode usar seu smartphone, pode acompanhar aí nas telas. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Tá aí, bro? Tá. Vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pois bem, a palavra, como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. E a palavra de Deus também é clara. Fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Se pararmos para analisar um pouco o que aconteceu antes de Jesus vir fazer o que ele veio fazer, em Malaquias e depois confirmado em Lucas, fala um pouco o que aconteceu antes da vinda de Jesus, a preparação de tudo que aconteceu, e eu vou conferir com vocês aqui nas passagens. Malaquias 4, 6. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Em Lucas 1, 17, diz: ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Alguém sabe do que está se tratando esses dois textos aqui? De quem que está falando aqui ou não? O primeiro texto de Malaquias fala da profecia sobre a vinda de João Batista. E Lucas é a confirmação da vinda de João Batista. João Batista, ele veio para preparar o caminho. E nessa profecia, além dessa preparação, para preparar o caminho para a vinda de Jesus, ele fala também dessa reconciliação do converter o coração dos pais ao coração dos filhos e dos filhos ao coração dos pais. Ainda nessa profecia, fala da vinda de um outro profeta antes da segunda vinda de Jesus. Mas a gente não vai falar disso porque isso ainda não aconteceu. Então, enquanto isso não aconteceu, isso faz parte de uma missão que é nossa. A gente tem essa responsabilidade de preparar o caminho para Jesus. Uma parte desses dois textos diz, além dessa preparação para Jesus, que fala de João Batista, fala também o que a gente pode aplicar para a nossa vida. É a questão da reconciliação, converter o coração dos pais ao coração dos filhos. E o foco de hoje é esse, converter o coração dos filhos ao coração dos pais. Por que não dos pais para os filhos e dos filhos dos dois ou só dos pais? Porque vocês, eu acho que a maioria aqui são filhos. Não sei se tem pais aqui. Eu, particularmente, eu sou pai. Tive o privilégio de ser pai esse ano. Mas hoje a gente está aqui para receber a palavra do Senhor Jesus como filhos. Então, eu não precisaria falar de pai para filho, porque se eu falar para você do pai para o filho, você não tem autoridade
para mudar o coração do seu pai, o único que tem autoridade para mudar o coração do seu pai é Deus. Então, como a gente vai falar dos filhos para os pais, você tem autonomia para mudar o seu coração e voltar ele para o coração do seu pai. E como que a gente faz isso? Minha boca secou. Só um minuto. Vocês ouviram aí, né? Ok. E como é que a gente faz isso? Eu vou falar sobre 3 pontos, 3 maneiras que a gente pode, para a gente converter os nossos corações aos corações dos nossos pais. Abandone a rebeldia e abrace a honra. Rebeldia é um pecado muito sério. Eu fui um menino muito rebelde. Minha mãe até que falou que vinha hoje, ela nem sabia que eu ia pregar. Ela falou, vou lá na igreja ouvir uma música. Aí, eu nem sei se ela está aqui, mas eu fui um menino muito rebelde. Mas graças a Deus eu tive o privilégio de mudar isso. Hoje eu acho, mãe, ou pai, que eu não sou um filho tão rebelde. Mas eu fui um filho muito rebelde. Mas pelo poder de Deus e pela graça de Deus eu pude ser transformado. E por que eu falo isso? A Bíblia tem uma palavra muito forte com relação à rebeldia e sobre a honra. Que eu vou falar para vocês aqui. Está em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Além de ser um mandamento, essa questão do honrar os pais, é também o primeiro mandamento com promessa. Então, se você honra, Deus promete que você vai ter longos dias na terra, você vai ter uma vida abençoada, você vai poder experimentar das bênçãos de Deus. Então faz todo sentido a gente abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, abaixar a bola em casa e honrar nossos pais. Não só quando os pais, meu pai merece honra, porque meu pai é sangue bom, meu pai é gente boa, meu pai paga minhas coisas. Não, é porque independente das falhas deles, independente das imperfeições dele, vocês continuam honrando seus pais. Um outro ponto muito importante é, troque a negligência pelo cuidado. Esse ponto ele me cutucou um pouco. A gente é meio hipócrita. Quando eu falo a gente é porque eu estou junto. E eu conheço pessoas que são assim também. A gente se programa para ir nos eventos dos nossos amigos, a gente gosta de sair com os nossos amigos. Até na igreja mesmo a gente é totalmente disponível e disposto para servir em tudo. Lá no estacionamento, sorrindo, com plaquinhas e tudo. E a gente dá carona para as pessoas, sem reclamar. Não, que isso? Eu moro lá na Ceilândia. Eu dou carona, não, sem problema. Que isso? Vamos lá. Eu moro lá em Lusiana, Goiás. Não, eu dou carona, tudo bem. Agora, quando a gente chega dentro de casa, meu amigo, seu irmão pede carona para você ir nas Imbros, ir aqui, que mora no plano aqui, ó, você, não, vai a pé, pega um ônibus, pega o Uber, pega não sei o quê. Pô, tô aqui em casa aqui de boa, tô jogando meu PlayStation, tô aqui não sei o quê. Então, a gente é muito negligente com as coisas da nossa casa, com os nossos pais. E eu sou um testemunho, mais uma vez, eu acho que é por isso que Deus colocou aqui hoje. Nessa área aqui, Deus queria falar comigo também, não é só com vocês, não. Então, nessa área aí, eu sou muito negligente. Mas, graças a Deus, eu tenho tentado mudar, eu tenho percebido isso. E foi esse ano de 2017. Eu sempre fui um cara muito ativo na igreja, eu sempre priorizei as coisas da igreja. Mas eu quero dizer para você, cuidado com o que eu vou falar, eu quero dizer para você que nem sempre tudo que você faz na igreja é relacionado com o seu relacionamento com Deus. Isso é indiferente. Então, não vincule o seu serviço com o seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, sim, tem que ser prioridade na sua vida, em cima da família. Mas o seu ministério, ele tem que ser totalmente equilibrado. Então, a sua família é prioridade sobre os seus ministérios. E eu sempre fui assim nessa correria com o ministério e também no relacionamento com as pessoas. Eu tenho facilidade para falar, eu te amo, Carol, eu te amo, Rodrigo, eu te amo tanto. Eu amo todos vocês, entendeu? Olha a facilidade que eu tenho para falar que eu amo todos vocês. Até você, Saulo, sério. Entendeu? Olha a facilidade que eu tenho. E eu tenho muita dificuldade de falar eu te amo para meu pai. Não é bizarro isso? Não é estranho? Então,
essa palavra me tirou da zona de conforto. Eu falei, putz, eu não tenho autoridade para falar isso. Mas eu já pedi perdão para Deus e as coisas têm mudado. Um caso bem recente, velho. Caraca, esse caso foi muito palha. Eu tinha marcado um compromisso numa sexta-feira na hora do almoço, com um casal que a gente ia ser padrinho de casamento. Eu queria encontrar com eles, ter um tempo de relax e tal. Aí, no sábado, era aniversário da minha mãe. Aí, beleza e tal, a gente estava lá, tinha combinado, a gente combinou várias vezes com esse casal. E toda vez a gente desmarcava por alguma coisa. Aí estava chegando sexta-feira, quarta-feira minha mãe manda mensagem no grupo. Pessoal, vou comemorar meu aniversário, meio-dia, no restaurante tal, não sei o que, não sei o que. Na hora, meu irmão, eu já mandei a mensagem. Mãe, não pode entender, agora está muito em cima da hora, eu já tinha um compromisso, muda isso aí, marca para de noite. Ela falou, filho, não tem como marcar de noite, tem PG lá em casa, não dá, vai ser na hora do almoço. Eu falei, então beleza, então não vou no seu aniversário, porque eu já tinha combinado, não sei o que. Aniversário da minha mãe. Aí eu cheguei em casa, a Thaisa falou, baby, a gente vai ter que desmarcar, né, de novo aquele compromisso. Eu falei, não, baby, não dá para desmarcar não, meu. De novo, desmarcar. Ela falou, Jason, mas é aniversário da sua mãe. Aí que saiu a cegueira dos meus olhos. Eu falei, caraca, é mesmo, velho. Eu estou viajando na maionese. Beleza que eu sou padrinho do pessoal, mas é um compromisso que eu poderia muito bem adiar e eles entenderiam. Se eu falasse, é aniversário da minha mãe, eu vou ter que desmarcar mais uma vez, não é mentira. Eu vou até postar no Instagram que é aniversário dela, de verdade. E foi o que aconteceu. Eu desmarquei, as pessoas super entenderam e minha mãe ficou super feliz que a gente foi lá. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa cuidar do relacionamento dos nossos. E tem uma palavra muito forte em 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Ô louco! Não é cabuloso de forte? Isso aqui é a palavra de Deus, velho. Se a gente está aqui hoje é porque a gente acredita na palavra de Deus. Entendeu? É forte isso. Eu sou um cara também tenho muito trabalho durante a semana e às vezes minha mãe quer almoçar e eu priorizo o almoço do trabalho, eu priorizo o almoço do ministério. Não, cara, desacelera, para. Se sua mãe está querendo almoçar com você é porque faz tempo que sua mãe não almoça com você. Tem 8 meses já, o 2017 já está acabando. Se eu almocei com a minha mãe 5, 6 vezes no ano, é muita coisa. Então, priorize ter um tempo de qualidade com a sua mãe, com seu pai, enquanto eles estão aqui. Outro ponto é desista da postura de vítima e libere perdão. Talvez seu pai, sua mãe tenham feito algo terrível com você, abuso, maltratou. Tem uma lista aqui que eu vou ter que dar uma colada. Maltrato, negligência, criticado de modo duro e excessivo, abusado. E normalmente você culpa realmente eles por tudo que aconteceu. E você sente raiva, e é um motivo aceitável. Você sente raiva, ódio, nojo disso tudo. Às vezes você tem um lar desestruturado, seus pais estão divorciados. Em algum momento você culpa Deus por isso, por tudo isso que está acontecendo. Eu fui um cara, mais um exemplo. Eu fui um adolescente, um jovem. Eu não considero que eu fui muito difícil, não. Meu pai fala que eu fui arteiro, não sei o que, aprontou e tal. Mas eu não considero que eu fui um menino muito difícil, não. Mas eu sei que em alguns momentos eu merecia as surras que eu tomei. E não foram poucas, não. Teve uma vez que, na igreja, velho, caraca, tudo era relacionado à igreja. Não sei, meu pai brigou comigo, falou, vai para a escolinha, vai para a salinha lá. Eu não queria ir para a salinha, vai para a salinha. Aí eu dei o migué, não fui para a salinha, peguei uma pedra, velho. Peguei uma pedra, fui lá no carrinho dele, que ele adorava o carro dele. Fui na portinha dele e fiquei assim, ó. Deixei a marca da promessa. Deixei a marca da promessa no carro dele lá. Essa surra eu mereci. Essa eu mereci.
Mas tem outras que eu não mereci, e outras que foram me marcando durante muito tempo na minha adolescência, na minha juventude. Eu fui crescendo com... Essa eu era de boa. Agora as outras, cara, eu não concordava, não concordava. E isso criou uma barreira muito grande entre eu e meu pai. Ele era um cara que trabalhava muito, então a gente ficava o dia todo com a minha mãe. Minha mãe não dava conta de bater no meu irmão, em mim e no meu irmão. E aí a gente aprontava o dia inteiro, aí quando ela tentava bater a gente segurava nela, quebrava a varinha, fazia alguma coisa. E aí o que ela fazia? Caguetava a gente pro meu pai quando chegava em casa. Aí meu pai é grande, velho, ele tem 1,95 m. Hoje a gente vai tomar uma porradinha eu e ele aqui, mas no passado, no passado não dava não. E aí ele chegava do trabalho, ou seja, ele passava o dia todo do trabalho, então ele chegava de noite só para correção, só para peia. Então eu criei uma barreira, um desconforto com meu pai. Eu tinha muito mais facilidade em expressar carinho e amor pela minha mãe do que pelo meu pai. E ele sempre foi muito duro também na nossa criação, principalmente na área profissional, do trabalho. Não, você tem que trabalhar, você tem que não sei o quê. Não vou pagar cursinho, vai trabalhar e vai numa faculdade particular mesmo. Tudo era trabalho. E a gente já até trabalhou junto. Essa parte de trabalhar junto ainda desgastou mais ainda o nosso relacionamento. A gente trabalhava junto, brigava praticamente o dia inteiro no trabalho, aí chegava em casa, quem estava lá na minha casa, o meu chefe, meu pai, sei lá o que ele era. Entendeu? Aí, mano, aí não dava. Até que chegou um dia que eu me converti, com 30 anos, hoje. Chegou um tempo que eu me converti e eu decidi tomar uma decisão de separar nosso trabalho. O nosso trabalho nem era a mesma coisa. Ele mexia com turismo, eu mexia com contabilidade, só que a gente dividia uma sala. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, pai, é o seguinte, eu decidi que eu vou mudar de sala. Ele falou, mudar de sala? Não vai mudar de sala não. Não vai mudar de sala não, porque a gente divide aqui, não sei o quê. Se você dividir a sala, eu vou fazer isso. Você vai ter que pagar isso, esses móveis que estão aqui vai ficar tudo comigo, você vai ter que comprar outro. Eu falei, aí eu fiquei indignado e tal, não falei nada, virei as costas e tal. Aí teve um dia que cheguei para ele, conversei com ele, eu falei assim, pai, é o seguinte, eu preciso sair daqui, porque a gente precisa que o pouquinho que existe de pai e filho entre eu e você, ainda exista. Aí ele foi uma palavra dura para ele, mas foi dura para mim também. Porque me incomodava muito estar ali e saber que... E era uma empresa de família, tinha minha mãe. Aí eu ficava mais indignado ainda quando ele brigava com a minha mãe. E aí, cara, eu ficava doido. E eu falei isso para ele. E falei ainda de negócio de porrada, eu falei assim, eu preciso sair daqui, senão daqui uns dias a gente vai sair no braço, na porrada, eu e você. Então, Deus, graças a Deus, Ele conduziu de uma forma tão tranquila, tão saudável, tão equilibrada essa separação, que hoje Ele está super feliz, eu estou super feliz, eu vou na minha casa feliz, eu almoço feliz, a gente é família, a gente fala, vamos almoçar em família hoje. E é muito gostoso. E aí, esse ano a gente resolveu meio que começar o negócio junto de novo. Primeira reunião, eu falei, mas vamos lá, a gente orou, pelo menos dessa vez, quando a gente foi começar a empresa, a gente orou junto e tal. Vamos ver, mas eu acho que vai ser legal, ora por nós aí, eu acho que vai dar certo. Então é isso, vocês precisam sair da zona de conforto de vocês. Eu consegui liberar perdão para o meu pai, eu preciso tratar algumas coisas assim ainda no meu coração com relação ao relacionamento com meus pais e com os meus irmãos. Mas uma coisa que eu decidi é liberar o perdão. Então, se você tem alguma dificuldade com seus pais, com seus irmãos, algum relacionamento com algum familiar que você precisa restaurar, mágoas que você tem, ódio, raiva, você precisa tomar uma decisão de perdoar. É a única forma de você escrever uma nova história. É a única forma de você escrever uma nova história. E você fica se perguntando, beleza, eu vou honrar meu pai, eu vou ter mais cuidado com a minha família, eu vou parar de negligenciar eles, eu vou perdoar eles, mas beleza, e aí? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Qual que é o motivo? Qual que é o sentido? Porque você fez? Porque você, Jason, fez? Quem é você?
Não, você não vai fazer isso porque o Jason fez. Você vai fazer isso porque o Pai Celestial fez a mesma coisa por você. Nós pecamos, nós negligenciamos o amor dele, nós crucificamos o Filho dele, e mesmo assim, nós fomos reconciliados, ele nos aceitou de volta como filhos. É por causa disso que você vai aceitar, é por causa disso que você vai fazer todos esses passos, porque Deus fez por você. É o mínimo que você precisa fazer. A gente vem todos os sábados, às vezes domingo, PG, vai virando a rotina da nossa vida, mas a gente tem dificuldade de viver isso aqui, botar isso aqui, engolir aqui, viver isso aqui, velho, de algum jeito, sei lá. Isso aqui a gente precisa viver isso aqui. Eu não estou falando vocês, não, é a gente. É a gente. Eu tenho dificuldade. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre medo. Eu morro de medo de falar em público. Rafael, nem sei se você lembra se eu apresentei algum seminário no colégio lá, Nunca apresentei seminário no Mackenzie, velho. Eu fugia, falava que estava doente. Então, a primeira vez que eu preguei aqui, eu falei sobre medo, sobre o que Deus podia fazer nas nossas limitações. E aí, hoje, eu tive a oportunidade, hoje é a segunda vez que eu estou pregando, e o Pedro falou, você pode pregar? Aí eu falei, posso sim. Mas aí Deus sabe o que eu sinto, o que eu passo aqui dentro. Eu experimentei a última vez da graça e do poder de Deus, de subir aqui em cima, ser usado por Deus. Mas aí quando eu fui desafiado de novo, veio aquela sensação de medo. Hoje eu mandei uma mensagem para o Jairo, o vagabundo nem está aqui. Eita ferro. Hoje o pastor Jairo não está aqui. Abençoado pastor Jairo. Velho, corta essa parada aí, cara. Pastor Jairo, eu mandei uma mensagem pro pastor Jairo, 5h da tarde. Bro, tu vai hoje? Aonde? Não era mais. Ele falou, não sei. Eu falei, bro, faz o seguinte, vai e prepara uma mensagem aí e bota na manga, porque talvez eu fuja. Aí ele, kkk, não, velho. Eu falei, velho, prepara uma mensagem, por favor, e vai e leva. E ele não está aqui. Então é isso, entendeu? Às vezes a gente sabe o que está escrito aqui, a gente já experimentou o que está escrito aqui, e quando a gente vai passar por uma situação que a gente já passou, e que Deus foi soberano, poderoso, gracioso, misericordioso, e de novo a gente... Então é isso, galera, é isso. A gente precisa, de fato, viver isso. Por que a gente sempre oscila? Porque a gente não tem tempo de qualidade. A gente não tem tempo de qualidade. A gente precisa de tempo de qualidade com a palavra de Deus. A gente precisa sim meditar na palavra de Deus. Não é oração de cama, igual eu faço todo dia lá deitado lá, não. E a Thaisa morrendo de sono. Ah, Senhor Jesus, daqui a pouco eu me pego contando 1, 2, 3, 4. Cara, isso é bizarro. A gente precisa de um tempo de qualidade a sós, velho. Se retira de manhã cedo. O pastor John Piper, ele fala, se você não tem tempo de fazer um devocional de manhã, fique sem seu café da manhã. Fique sem o seu café da manhã. Se você tem tempo para tomar café da manhã, por que você não tem tempo de se alimentar da palavra de Deus? Então a gente precisa de tempo de qualidade. Estou entrando em outra coisa que não tem nada a ver com isso aqui. Então é isso, galera, é isso. Você vai fazer porque Jesus Cristo fez por você. Deus fez por você. Você precisa se reconciliar com seus pais. Mas você fala, Jason, o problema não sou eu. O problema é meu pai. Mas você vai ser agente de transformação na vida do seu pai. Começa em você. Se você é cristão e seu pai não é, você que tem o conhecimento, você que tem a palavra, você tem a palavra viva dentro de você. Então você não vai ensinar seu pai, você vai viver Jesus. É amor. A única forma de mudar o seu pai é através do amor. É amor de Deus. Você não vai mudar seu pai. Eu estou falando pai porque é o que é mais para o meu lado, mas você pode ser pai, mãe, o que for. Então, quero deixar uma palavra para vocês aqui, um negócio para vocês meditarem, se vocês puderem anotar. Negar o coração a seu pai é desprezar o que o seu pai ofereceu a você.
Então, se a gente não tem essa relação, se a gente não tem a mesma disponibilidade que Jesus teve, a gente despreza, a gente desconsidera tudo que está aqui. E isso é mais duro ainda. Então, se você considera tudo que está aqui, tudo que foi feito por você, considere você rever todo o seu relacionamento com seus pais. Tem gente aqui que fala, essa mensagem aí não tem nada a ver para mim, porque minha família é estruturada, está tudo bem, eu amo meus pais, a gente é super feliz, viaja todo ano junto, tira foto, posta no Instagram, faz testemunho. Caraca, testemunial, velho. Como é que chama o negócio? É do Orkut, essa época testemunial. Não é depoimento, não, velho. Quando é aniversário de alguém, você escreve um negócio lá. Post. Não, mas não é. Pode ser post. Homenagem, velho. Tem gente que só ama o pai e a mãe nas homenagens. Não fala com a mãe e o pai o dia todo aí, posta uma foto lá no Instagram. Sou eu esse. Ai. Beleza, se você tem essa família totalmente estruturada, o que essa mensagem tem a ver com você? Tudo tem a ver com você também. Vamos voltar lá no primeiro texto lá de 2 Coríntios. Voltou? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós temos um ministério da reconciliação. Então, se você tem a vida estruturada, se você é totalmente conectado com seus pais, tem um relacionamento bom com seus pais, tem um relacionamento bom com Deus, você é instrumento na vida dos seus amigos. Você é responsável por reconciliar os seus amigos aos pais e os seus amigos a Deus. Esse é um ministério seu, é um ministério nosso. Esse é o nosso compromisso. E se você que também tem isso, você tem os problemas em casa, mas você conhece a verdade, você faz parte do ministério da reconciliação. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos abraçar essa causa, abraçar essa missão. Isso é uma missão. Todos nós temos uma missão. Vocês têm noção da gravidade, da importância disso? É o nosso ministério. Não é uma obrigação, é um privilégio que Deus te dá. É um privilégio que Deus te dá. Nós, cada um aqui, precisamos ser bênção, precisamos ser caminho, abrir caminho para Jesus conectar com as pessoas. Amém?